Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Morro do Chapéu. Nas manhãs de inverno, o Morro do Chapéu, em Domingos Martins, desaparece sob um manto espesso de neblina. Os moradores mais antigos dizem que essa névoa não é natural, é o sopro de um espírito que guarda algo enterrado no topo do morro. Poucos ousam subir quando a neblina cobre as trilhas, pois acreditam que aquele que escuta o chamado do vento pode não voltar. Antônio, um jovem fotógrafo de Vitória, decidiu explorar o local depois de ouvir as histórias contadas por seu avô. Equipado com câmera e drone, ele buscava registrar o fenômeno da neblina que parecia ganhar vida ao cair da tarde. Mas não foi só a beleza do lugar que o atraiu, havia uma obsessão crescente, como se algo puxasse para lá. Ao chegar à base do morro, um senhor de aparência desgastada advertiu: volte antes da terceira sombra. Quando o morro projeta a terceira sombra sobre o vale, a coisa acorda. Antônio sorriu, achando que era apenas mais uma lenda entre tantas. Ignorou o aviso e começou a subida por uma trilha esquecida pelo tempo. A mata ficou cada vez mais fechada, e os sons da civilização sumiram. Apenas o canto distante de um pássaro desconhecido e o quebrar de galhos acompanhavam sua caminhada. A cada passo, a neblina descia como um cobertor, cobrindo sua visão e seus pensamentos. No meio do caminho, ele encontrou um cruzeiro de pedra coberto por símbolos entalhados com extrema precisão. Eram rostos deformados, como se gritassem em silêncio. Antônio tirou algumas fotos, mas a câmera falhou. Todas as imagens apareciam borradas, como se a neblina invadisse o visor. Sem perceber, ele passou pela terceira sombra. A neblina se adensou de forma quase sólida. E então, o silêncio foi quebrado por um som seco, 3 batidas, como marteladas ecoando na rocha. A temperatura caiu bruscamente, e Antônio sentiu que não estava mais sozinho. A trilha sumiu. O chão parecia tremer levemente. Algo se movia nas pedras, como se a montanha respirasse. Foi quando ele viu uma figura humana de capa escura e chapéu largo, de pé sobre um afloramento rochoso, olhando diretamente para ele. A figura usava um chapéu antigo, de couro enegrecido, e sua pele parecia feita de cinza. Nos braços, músculos rígidos como ferro bruto. Quando deu um passo, o som do seu caminhar lembrava martelos em bigornas. A lenda, segundo os antigos, falava de um ferreiro que foi amaldiçoado após construir armas para massacres coloniais. Diziam que ele havia escondido sua última criação, uma espada moldada no sangue de inocentes, no topo do Morro do Chapéu. Depois disso, desapareceu, e a montanha passou a ser evitada por todos. Antônio agora se via frente a frente com esse espectro ancestral. Sem conseguir se mover, o jovem sentia uma pressão no peito, como se estivesse sendo julgado. A figura apontou para o chão e, em segundos, uma rachadura se abriu revelando ossos antigos, queimados por dentro. A espada ainda estava ali, envolta em um pano pútrido, pulsando como se tivesse vida própria. Antônio tentou fugir, mas seus pés estavam afundados na terra úmida. Vozes começaram a sussurrar ao seu redor, sussurros que não vinham da floresta, mas de dentro de sua própria mente. Carregue o fardo, torne-se o novo guardião. Uma mão feita de brumas tocou seu ombro. O toque era frio como ferro recém-forjado. A figura do ferreiro agora estava mais próxima, mas seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam em um vermelho apagado, quase apagando as sombras ao redor. A espada começou a levitar, apontando diretamente para o peito de Antônio. Ele sentiu sua história sendo lida, como páginas de um livro arrancadas uma a uma. A figura parecia absorver suas memórias, seus pecados, suas dores. E então, em um último impulso de lucidez, Antônio gritou. O som ecoou como um trovão e quebrou a névoa por um instante. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. Mas a espada não. Ela estava cravada no solo, agora limpa e reluzente, como se tivesse acabado de ser forjada. Mesmo assim, ele não conseguia se mover. O céu escureceu antes do anoitecer. E o vento começou a repetir seu nome. Antônio acordou na base do morro, sua câmera destruída e seus braços marcados com os mesmos símbolos vistos no cruzeiro.
Não havia sinais da espada nem da figura. Por dias, ficou em silêncio, sem conseguir falar do que viu. Até que começou a sonhar com forjas em brasa, com gritos sendo moldados em ferro. Sua pele queimava à noite. Nos sonhos, ele erguia armas, guiado por mãos invisíveis. E o pior, em cada objeto que criava, via rostos conhecidos, pessoas da cidade, vizinhos, até mesmo seu avô. Algo dentro dele estava mudando, como se a maldição do velho ferreiro estivesse se enraizando em sua alma. Foi a uma curandeira em Marechal Floriano, que ao vê-lo, empalideceu. Você tocou na espada, você viu o espírito. Agora carrega a dívida. Ela preparou um unguento e desenhou um círculo de carvão no chão, mandando que ele não saísse dele enquanto dormia. Naquela noite, o chão tremeu. Uma tempestade se formou no céu mesmo sem nuvens. A casa da curandeira foi cercada por sons de marteladas e passos pesados, como se 1000 ferreiros marchassem em uníssono ao redor. Quando o dia clareou, Antônio estava inconsciente. Mas sua mão segurava algo, um fragmento da espada, quebrado, mas ainda quente. A curandeira havia desaparecido. Apenas o círculo de carvão permanecia intacto, e ao redor, marcas de pegadas descomunais. Agora, ele sabia, a lenda não era apenas um aviso. Era um chamado. E ele tinha respondido. Antônio voltou ao morro, dessa vez à noite. A floresta o reconhecia. Nenhum animal fazia som. Nenhuma folha se mexia. A trilha surgiu como se o próprio morro a tivesse moldado para ele. Tudo parecia se curvar diante de sua presença. Ao alcançar o topo, encontrou o antigo altar de pedra onde a espada estivera. Mas agora havia algo mais, um círculo de crânios, cada um com o símbolo do cruzeiro talhado na testa. No centro, uma bigorna em brasa, incandescente, como se o fogo nunca tivesse se apagado. O espírito do ferreiro surgiu em meio à fumaça. Mas agora, em vez de ameaçá-lo, fez uma reverência. Antônio, sem saber porquê, respondeu com um gesto semelhante. A espada ressurgiu, inteira, e flutuou até suas mãos. Assim que a tocou, visões tomaram sua mente. Viu massacres antigos, a fundição da espada, e o pacto feito entre o ferreiro e uma entidade sombria, manter a arma longe dos homens, custasse o que custasse. E agora, ele seria o novo vigia. Quando a noite caiu por completo, um raio iluminou o morro, e por um instante, a montanha parecia ter um rosto, o rosto do antigo ferreiro, esculpido na pedra, chorando sangue. Antônio ergueu a espada. As batidas recomeçaram. Uma nova lenda nascia. Hoje, dizem que o Morro do Chapéu nunca mais ficou calado. A cada inverno, as marteladas ecoam à distância, e os moradores trancam portas ao pôr do sol. Alguns alegam ver uma figura de chapéu largo caminhando entre as árvores, sempre à procura de quem ouse quebrar o pacto. Ninguém mais sobe. Nem turistas, nem caçadores, nem moradores curiosos. Até o drone de Antônio, recuperado por um grupo de resgate, continha imagens que desapareceram ao serem transferidas. Como se a montanha apagasse suas próprias pegadas. Antônio nunca mais foi visto. Alguns dizem que enlouqueceu. Outros afirmam que se tornou parte do morro. Mas, às vezes, alguém afirma ouvir um grito vindo do alto, seguido por silêncio absoluto e, logo depois, 3 batidas secas no solo. A lenda do Morro do Chapéu não está esquecida. Está viva. E faminta. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.